Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar agora. Pascoal, Zé Elias falando sobre a chegada do Leonardo Jardim, o treino pesado no Flamengo e a possibilidade da saída do José Boto. Domingão, chega aqui naquela moral, deixa o seu like. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo, tá bom? Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil. Bora lá, vamos ver as últimas informações do Flamengo. De ideia. Em relação a essas palavras que foram sentidas, foram muito sentidas porque sentia-me muito bem em BH, porque acreditava num projeto a médio prazo, a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano. Mas a vida às vezes cria-nos algumas surpresas. Eu pessoalmente tive alguns problemas na ordem familiar e na parte pessoal que eu tinha que resolver e ao mesmo tempo existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que eu acreditava e por isso acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro, mas como eu já disse, se fui emotivo porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que eu não costumo ser. Eu até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva-nos a que tenhamos algumas tiradas infelizes e agora, como vocês sabem, treinador do Flamengo, o capítulo Cruzeiro passou e quero estar aqui totalmente focado neste novo capítulo. Aí, Leonardo Jardim, Vitor Birner, novo técnico do Flamengo, explicando na coletiva de apresentação, hoje lá no Rio de Janeiro, o porquê, em agosto do ano passado, chegou a dizer que no Brasil só trabalharia no Cruzeiro. Chegaram as informações que, no final da temporada, já havia um desgaste grande com parte da direção. Na verdade, é com o filho do Pedrinho Lourenço. Pedro Júnior. Pedro Júnior, que é o cara do futebol do Cruzeiro. E, a partir disso, a continuidade do Leonardo Jardim ficou completamente inviável, isso somado a questões também pessoais, familiares, que ele resolveu rapidinho. Resolveu rapidamente, depois que não sei se foi depois ou próximo, antes ou depois, a proposta flamenguista. Ele falou que se emocionou, né? Então ele que é extremamente pragmático, estou repetindo o que ele disse, se emocionou e por isso disse que não jogaria no outro clube. E ele tem um grande desafio, ele é um senhor treinador, mas ele tem um grande desafio, que é chegar num clube onde o elenco gosta muito do ex-treinador, um elenco que está muito irritado, e aí vou te dar uma dica, como funciona o jornalismo, quando você vê esse vazamento enorme de notícias, de coisas internas, é porque os jogadores estão muito irritados com o Boto, estão irritados com o dirigente do Flamengo, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, dificilmente ele continua. O Flamengo, segundo informações de Pedro Ivo Almeida, uma das pessoas mais bem informadas do mercado, o Flamengo já contactou outras possibilidades, outras pessoas para... Pode falar, Edu Gaspar. Para ocuparem o lugar do Boto. Edu Gaspar é uma delas. Que acabou de deixar o Nottingham Forest. Deixou o Nottingham Forest, ou seja, o Boto está lá porque o BAP não arrumou um substituto. E o Leonardo Jardim, ele tem dois grandes desafios. Um, ganhar a confiança do elenco do Flamengo. O segundo, fazer um tipo de jogo que não foi o jogo que o consagrou, porque você pegar os times dele, quase todos têm menos posse de bola ou tanta posse de bola quanto os adversários. Ele gosta muito de jogo de transição. Sabe quem é o jogador que mais sofre para jogar em transição no Flamengo, que não tem nada a ver? Arrascaeta, que é o jogador que precisa de construção, de bola. Eu não imagino o Flamengo recuado ou marcando não tão à frente para jogar em contra-ataque. Não é o jogo do Arrascaeta. Mais um que sofre, Pedro, porque ele gosta de centroavante rápido, ágil, jogadores em movimentação. Mais que o Arrascaeta. Mais que o Arrascaeta, porque ano passado ele tinha o Caio Jorge para fazer isso que o Flamengo quis. Ou seja, ele precisa adaptar o modelo de jogo, ganhar os atletas num ambiente ultra complexo. Por outro lado, a notícia positiva, ele é um baita treinador. Ele é muito respeitado em Portugal. Ele é muito maior, por exemplo, que o Gabriel Ferreira em Portugal. Só que
Vamos ver se esse casamento de personalidades fortes e tão diferentes, elenco do Flamengo, jogadores grandes, campeões da Libertadores e do Brasil, vai dar casamento no ambiente complexo com um treinador que pensa o futebol de outra maneira. Ontem, quando a gente terminou... Quem vai nosso se adaptar a quem? Essa é a pergunta. Qual vai ser a escalação do Flamengo contra o Fluminense? Várias dúvidas em relação a esse nessa jogo situação, contra o Fluminense, essa decisão de Campeonato nessa Carioca. situação, até também em relação à postura do time, dos jogadores. É uma questão. Outra questão, ele ainda está só, porque os assistentes dele ainda não chegaram. Estão na Ilha da Madeira. Teve um problema uma tempestade com voo lá, não dá e pra tal, sair de lá. E eles não conseguiram ainda chegar. Devem Mas chegar. você viu ontem, Pascoal? Ontem a gente imaginava que ele ainda estivesse naquela fase de conversa, sabe? Não, a coisa já estava resolvida, mas que ainda não estava trabalhando, colocando a mão na massa. Quando a gente terminou o programa ontem, a gente já teve acesso a fotos, imagens do Leonardo Jardim, ontem já treinando o time, quer dizer, aquela nossa dúvida se ele estaria ou não à beira do campo no domingo, acabou, ele vai estar. Vai estar. Agora, a pergunta do Birner faz muito sentido. Ele vai começar a fazer o trabalho autoral ou ele vai se adaptar ao modelo que vinha sendo utilizado? Radical, assim, para domingo logo de cara, não, né? Não, mas algumas coisas ele vai mudar. Né? Algumas coisas ele deve mudar. Por exemplo, eu acho que... Ele pode mexer no time que deu vareio no Madureira? O Vitor... Quanto pode mexer? Eu vou dar um negócio para você, assim, com tranquilidade. Sim, ele pode fazer o que ele quiser, que ele tem time no Flamengo para ele fazer. Se ele quiser jogar com 3 zagueiros, ele joga. Se ele quiser jogar com 3 volantes, ele joga. Se ele quiser jogar com meia, com meia de agilidade, ele tem. Se ele quiser jogar com meia que se prende a bola, ele tem. Se ele quiser jogar com atacante de velocidade, ele tem. Não é tão automática assim não, hein, Pascoal? Eu acho que ele pode... Senão o time estava jogando com o Felipe Luiz. Mas qual é o papel dele? Escalar o melhor time possível ou trabalhar ao lado dos jogadores para formar um ambiente coeso onde todos remam para o mesmo lugar? Eu acho que o primeiro trabalho dele é apagar incêndio. Mas eu não acho que ele tem que se preocupar com esse negócio de jogador criar um ambiente, não. Tá. Porque, assim, todos os jogadores são profissionais. A corda agora está no pescoço dos jogadores. Porque eles têm que entrar no campo e jogar, porque o treinador já foi mandado embora. O dirigente já foi mandado embora. Ainda não. Ainda não, calma. Já só falta anunciar? Não, mas tudo leva, pelo menos o que a gente está entendendo pelas notícias e pelas as coisas que estão chegando, que ele não deve ficar. Né? Dificilmente vai ficar. Então, assim, é natural. Agora, ele tem que tentar, eu acho, que ele tem que se adaptar ao esquema aos jogadores que tem ali. Sim, claro. Porque ele não vai conseguir marcar o time lá atrás, esperando, que nem ele fazia com o Romero e com o Lucas Silva para jogar ali. Você não tem essa característica de jogo com os dois volantes mais plantados ali. O time do Flamengo tem por característica jogar, porque foi montado dentro daquilo que o Felipe acreditava como futebol. Você não monta o elenco do nível do Flamengo para jogar como o Cruzeiro jogava. Não, eu acho difícil, até porque ele montava e se jogar daquele jeito, a torcida vai. Mas ele montava aquele jeito. O Flamengo quer. Ele montava daquele jeito para deixar o Matheus Pereira mais tranquilo, mais solto, junto com o Caio Jorge ali na frente, puxando contra-ataque, explorando velocidade. Era o melhor possível. Era o melhor possível. O Christian vinha um pouquinho por dentro e tal. Era o que ele poderia fazer. Né? No Flamengo, ele pode jogar com 3 jogadores no meio campo, pode jogar com 2, pode jogar com 4, com 3-1-2, ele pode jogar com 1-3-2, pode jogar com 3 zagueiros. Ele tem uma série de possibilidades pelas características dos times, dos jogadores. Tá feliz, que se eu olho para o elenco do Flamengo, eu também acho graça. Eu também fico feliz, como ele falou, que ele está muito feliz em ver que o elenco do Flamengo. Que chega num clube de dimensão mundial. Ele, inclusive, disse isso na entrevista coletiva. A gente tem essa parte da coletiva para colocar no ar aqui no Equipe F, não tem, Fabrício? Então vamos ouvir, por favor. O Flamengo é um clube de dimensão mundial e que está no topo dos melhores clubes do mundo, e para mim é uma grande motivação estar cá a ser treinador da nação e querer continuar nas conquistas, porque este clube vive de títulos, vive de resultados, e é isso que pretendemos. Tem uma coisinha que eu gostaria de dizer, e nenhum clube que ele passou ele conseguiu implementar rapidamente. Ele teve dificuldades. Todos os clubes
andaram com problemas de derrotas, empates, sem conquistar algumas vitórias no início da passagem dele, tanto pelo Cruzeiro, é notório a gente só pegar o início dele do Cruzeiro, tanto na Arábia... O final, a gente falou ontem, né? O final não foi legal também não. Os últimos 14 jogos pelo Cruzeiro, só 4 vitórias. Olha lá, últimos trabalhos do Leonardo Jardim. Pelo Al Ain, Catar, né? 15 jogos, com 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Mal. Não foi legal, aproveitamento de 42,2%, o time fez 28 gols, sofreu 23. No Cruzeiro, aí uma amostra bem maior, 55 jogos, com aproveitamento de quase 60%, foi bem, 58,2%, 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas. O time, nesses 55 jogos, fez 76 gols, média de 1,38 por partida e sofreu menos de 1 por jogo, 44, 0,80. Oswaldo Pascoal. Eu tenho 2 ponderações a respeito da passagem dele pelo Cruzeiro. O início não é bom, o fim, a passagem dele no fim, esses últimos jogos não foram bons. A desclassificação... De repente até já motivado por essas tretas internas. A desclassificação da Copa Sul-Americana, melancólica para mim. Melancólica, porque o Cruzeiro tinha tudo em casa para se classificar. Não, mas ignorou a Sul-Americana, né? Ele tratou a Sul-Americana como algo menor. Talvez seja uma dessas discussões. Uma dessas discussões. Né? Em um dado momento, em um dado momento, o Cruzeiro era vice-líder do campeonato, pronto para assumir a liderança do campeonato. Com 2 jogos à frente, né? Se não me engano, eram 2 jogos. E aí o time... Fraquejou contra times da ponta de baixo da parte tabela. de baixo da tabela. Aí o time teve essa queda. Então, são essas ponderações. Que ele é um bom treinador, não tenho... O Vitor Birner tratou muito bem, ele é um bom treinador. O Birner falou um grande treinador. Sim. Eu vou ser mais ponderado. Ele é um bom treinador. Para a ideia de jogo que ele sempre aplicou, sim. Para o elenco perfil do Flamengo, eu espero que sim. Ainda você tem dúvida. Todo mundo está esperando, né? Claro. A torcida do Flamengo, o BAP, tá todo mundo. Claro. E tem que esperar mesmo. É outra característica. Só que assim, ele, nesse aspecto que você está falando, que ele tem que apressar acelerar esse processo aí para poder chegar ganhando. Até porque o primeiro turno do Campeonato Brasileiro é inteiro antes da Copa do Mundo. Sim, não Você vai já dar tá não. Porque tem Você final espera, agora, não, domingo. claro, por conta do trabalho do Leonardo Jardim, mas você espera um Flamengo diferente no domingo? Um Flamengo melhor do que nesse início de temporada? Eu acho que melhor no sentido no aspecto de ânimo, de vibração, Você de um acha time que vai mais. ser um time mais... Sim, porque ninguém gosta de chegar no jogo e escutar o que escutaram no último jogo de 8-0. É o que eu falei, agora não é com o treinador, agora é com os jogadores. Os jogadores têm que assumir responsabilidade agora, colocar a bola no chão, vem cá, dá a bola para mim que eu resolvo. O jogo vale taça. O jogo vale taça, é um campeonato. Contra o rival. Contra o rival. E assim, um rival que vinha atrapalhando já com o Felipe Pedra Luiz. no sapato. Né? Então ele sabe que assim, o treinador vai tentar o mínimo possível não mexer tanto. Lógico que você vai ter alguns pequenos detalhes, que, por exemplo, o Felipe gostava de perder, pressionar, talvez ele fale assim, olha, não conseguimos marcar, perdemos a bola, vamos voltar no meio campo, ou se não, fecha e deixa o lado oposto sobrando. Então, assim, alguns pequenos detalhes, eu acho que ele vai mudar porque ele enxerga o jogo diferente do Felipe. Eu não acho que ele vai mudar radicalmente a equipe, tentar, assim, mexer em todos os setores para poder ganhar, até porque em determinadas ocasiões, você pode até confundir muito os jogadores, porque os jogadores estão acostumados com um tipo de situação. Aí chega na hora do jogo, você vai mudar, uma coisa é o que você faz no treino, e o teu companheiro de treinamento faz junto com você. Então ele vai criar situações que você vai ali, não, fecha aqui, então vou fechar aquele treino fantasma, né, que Jair Pereira já fazia lá atrás. Pega a bola aqui, posiciona a equipe, olha, vem cá, você faz isso, fecha aqui todo mundo, quando a bola inverter e tal, é um treino de posicionamento. Só que isso você faz com os teus atletas e posiciona do jeito que você quer, que você deseja. Outra coisa são as situações que o time adversário pode te proporcionar, porque tem atletas com características diferentes, velocidade, o pensamento, raciocínio é totalmente diferente daquilo que está ali acontecendo no treinamento. Esse é o desafio dele, né? Ô, Vitor Birner, se você estivesse na pele da turma do Fluminense, você acha que estaria gostando dessa semana do Flamengo, de tudo que aconteceu lá, ou ainda mais preocupado com o adversário da final de domingo? Eu
estaria um pouco mais preocupado. É. Sim, porque os jogadores estão mordidos, eles precisam dar uma resposta. O Fluminense sabe que o Flamengo tem jogadores melhores. Por outro lado, o Fluminense está muito confiante dentro do que tem feito, né? O Fluminense tem conseguido uma capacidade de mobilização. Eu não vejo como é possível com o atual elenco do Flamengo, do Fluminense, conseguir resultados melhores. O Fluminense é um time que sabe se defender, que tem soluções corretas, é o termo exato, com uma enorme capacidade de adaptação que tem o seu treinador às circunstâncias e aos elencos que tem. Por exemplo, o Fluminense não tem um centroavante à disposição. E o Zubeldia achou um jeito de colocar o John Kennedy, que não joga bem desde quando o Fernando Diniz... Desde a final da Libertadores da América contra o Boca. Em muito tempo. Que ele fez o gol do título. Martinelli voando. E agora vai ter, né? Porque contratou... Sim, o Castilho, mais um nome aí da janela. As boas contratações, hein? Boa Muito contratação. boas contratações. Janela generosa do Fluminense. O Fluminense é um desses times que atrapalha a vida do Flamengo. Primeiro pelo congestionamento que obriga o Flamengo a jogar no meio campo. E então faz o Flamengo tentar sair pelos lados do campo. E pelos lados do campo, o Fluminense exerce a chamada superioridade de marcação. Então, existem coisas que a gente vê no futebol e analisa no futebol. Olha aí a janelinha do Fluminense. Muito boa. Esse James é muito bom zagueiro. Que veio do Mirassol, está fazendo uma boa temporada, um bom início de temporada. O Arana, que por enquanto ainda não se firmou, ainda está na reserva do René. Savarino Milan, que é zagueiro, veio do Nacional do Uruguai. Castilho, que acabou sendo o algoz do Flamengo na Recopa, marcou na Argentina, marcou no Maracanã. E o Alisson, que chegou hoje no Rio de Janeiro por empréstimo vindo do São Paulo. Janelinha boa, hein? Não, rapaz, contratou bom jogador. Esse Gêmeos aí é bom jogador. O Gêmeos é um zagueiro que conhece a posição e sabe sair jogando. Tem passe médio, tem passe longo. É um zagueiro, muito boa contratação. Agora, esses dois últimos, acho que acertou demais. Nos dois últimos, o Savarino é muito bom jogador e tal, mas... Savarino em forma é muito bom jogador, cara. O Savarino, ele não é protagonista. O Savarino, ele é um coadjuvante espetacular. De luz. Desde que haja um protagonista. Se você tiver um protagonista... Se o baixinho resolver jogar... protagonista no Botafogo de 24? Não, ali era... Não foi? Ali tá era brincando. Outra. Ali era outra. Ele é melhor do que vocês da imprensa dizem. Quem? Ele foi melhor. Não, em alguns momentos, eu ficava na dúvida quem que estava jogando mais bola, ele ou o Almada. Não, quem potencializou o Savarino foi o Almada. Né? O Almada potencializou. Aí, nação, as últimas informações, então, do Flamengo. Cara, que reviravolta essa no Flamengo, né? Ontem foi a saída do Felipe Luiz, chegada do Leonardo Jardim, agora já estão falando na saída do José Boto do Flamengo para a chegada de Eduardo Gaspar. Cara... Que reviravolta que está acontecendo no Flamengo, hein? Mas nós, como torcedores, esperamos que a partir de agora venha tudo encaminhar, tudo venha dar certo. Todo mundo sabia que o técnico Felipe Luiz foi contratado pela diretoria antiga do Flamengo, né? Pelos planos da nova diretoria não seria manter o técnico Felipe Luiz. Manteve porque estava ganhando. E agora que entrou no momento de instabilidade, o BAP decidiu fazer a sua opção de contratar o técnico que ele pensava que seria a altura do Flamengo. Pelo menos é o que eu penso nesse momento. E aí contratou Leonardo Jardim. Leonardo Jardim vem de um bom trabalho no Cruzeiro. Ele tem alguns títulos na sua carreira, como, por exemplo, ganhou o campeonato francês, campeonato grego, ganhou também na Arábia Saudita. Então ele tem alguns títulos, uma bagagem aí na sua carreira. E agora vem para assumir o maior clube da América do Sul, que é o Flamengo. E a expectativa é de que a partir de agora o Flamengo possa ter um futebol parâmetro àquele futebol que víamos jogar em 2019, que era o futebol bem ofensivo. Essa é a expectativa dos diretores do Flamengo, que o Flamengo possa ter novamente o futebol ofensivo. Não que não tinha um futebol ofensivo com o Felipe Luiz. Tinha um futebol ofensivo, mas era um futebol que muitas vezes era apático. Não todas as vezes. O Flamengo jogava bem com o Felipe Luiz. Era um bom Flamengo com o Felipe Luiz. Mas em algumas partidas o Flamengo
ele girava a bola, tocava a bola, não conseguia infiltrar na zaga adversária e tocava a bola para trás. E aí isso irritava muito, até mesmo a torcida, como até mesmo a diretoria do Flamengo. Diferente da época de 2019, quando o Flamengo avançava e atacava, finalizava muitas vezes, e tanto que muitos placares dessa época Jorge Jesus eram placares 4-0, 4-1, 5-2, placares elásticos. E agora, a cobrança do técnico Leonardo Jardim será essa. Inclusive, essa foi uma das conversas com o José Botto, ou melhor, perdão, com Mbappé e Leonardo Jardim. Agora dá uma olhada na notícia sobre Eduardo Gaspar, que pode se tornar o novo dirigente de futebol do Flamengo no lugar do José Botto. Bom, se os caras contratam um treinador com outro ainda empregado, com outro ainda trabalhando, a gente pode falar da possibilidade gigante da saída do Botto antes dela se confirmar. E também da chegada possível, um nome sondado do Edu Gaspar, que está há bastante tempo na Europa, na Inglaterra mais propriamente, né? Trabalhou durante muito tempo no Arsenal e agora estava lá no grupo do Marinax, mais diretamente no Nottingham Forest, e acabou de sair do Nottingham Forest. Eu não sei o que aconteceu, porque ele foi proibido de frequentar todas as instalações do Nottingham Forest. Todas. Não podia entrar no CT, não podia fazer. Ele teve algumas desavenças lá com o treinador anterior, dois anteriores, né? O Nuno Espírito Santo, ele que logo de cara não se deu com o português e acabou demitindo. Essa informação de hoje, do nosso Pedro Ivo Almeida, de que o Mbappé, presidente do Flamengo, recebeu a sugestão do Edu Gaspar no Flamengo e cogitou o nome do ex-diretor do Arsenal e também nesta função durante muito tempo com o Tite no Corinthians e na seleção brasileira. Quer dizer, ele está acostumado com um jogador parrudo. Não, eu acho que ele é bom na função, ele pode ajudar o Flamengo e muito naquilo que é gestão, né, de diretor, né, aquela coisa de gestão de futebol, vestiário, até porque ele foi jogador de futebol, ele entende melhor, acho que a cabeça dos jogadores de futebol, e isso se torna para ele um trabalho mais fácil, entre aspas, mas é uma coisa onde ele nunca pisou. Precisa saber se uma ele situação voltar, que ele né? nunca pisou. Mas como nunca pisou? Porque Flamengo é diferente de todas as coisas. Seleção brasileira? Não, esquece seleção brasileira com Flamengo. Não dá para comparar. É uma coisa... Corinthians é tranquilinho? Não, o ambiente é diferente. Não, no Corinthians ele tinha o Tite. No Corinthians ele tinha o Tite. No Flamengo ele não vai ter ninguém. Ele vai ter que ser o trabalho autoral ali. Ele tem a casquinha já, Zé. Tudo bem. Mas eu não tô falando que ele não é capaz. Não, tô dizendo, ele tem. Ele sabe o que é pressão. Sim, mas eu tô dizendo que no Flamengo é diferente. O Flamengo é diferente. É só ver o que aconteceu aí. Breakzinho. Tá aí a informação, então, do Eduardo Gaspar. Possibilidade de se tornar um novo dirigente de futebol no lugar do José Botto. Vamos ver o que vai acontecer, a gente vai ficar de olho e vamos trazendo para vocês todas as informações, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.